Glória a Deus. Vamos lá então, vou fazer um resumo da semana passada, como eu sempre faço, lembrando que eu vou estar então, hoje eu pretendo terminar o capítulo 3, esse é o meu foco, livro de Jonas, capítulo 3. Então eu vou fazer um resumo. Na exposição anterior, no capítulo 3, que foi do 5 ao 6, nós lemos e destacamos a atitude dos ninivitas. Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles creram em Deus. Eles creram. E como prova dessa fé no Deus único, através da mensagem de Jonas, o que eles fizeram? Eles colocaram em prática. Então eles creram, eles se humilharam, eles agiram unânimes, todos se envolveram. Veja, da forma deles, do jeito deles ali, quando eles receberam aquela mensagem, então nós vimos que eles prontamente jejuaram, se vestiram de saco de cilício e sentaram em cinza. Quem começou com isso foi o rei, e nós explicamos aqui dentro do contexto cada um deles. Também nós vimos em Jonas 3, de 5 a 6, que a atitude do rei, que era o maior líder daquela época, dos ninivitas, ele deu exemplo, ele fez aquilo, ele deu o primeiro passo, e dando testemunho de como um líder deve ser, de como se deve liderar, de como deve agir. Ele tira então o seu manto suntuoso, que era, todos os reis daquela época tinham essas vestes lindas, caras, e então ele veste o pano de saco como uma atitude de humilhação e de entrega. Você vê então que um rei, nós vimos isso semana passada, que um rei que tem o status de alguém todo poderoso, ele quando veste o pano de saco, ele está dizendo, eu não sou tão poderoso assim, vamos nos humilhar, porque tem alguém que está acima de mim. Nós aprendemos isso então a semana passada. Hoje, nos próximos versículos, nós vamos ver então a dimensão que tomou essa atitude do rei. Veja, porque um rei era quase um deus para eles. Esse rei então, ele toma uma atitude, ele faz algo tão chocante para os seus súditos, vamos dizer assim, que isso tomou uma dimensão na cidade inteira, a ponto de fazer com que toda a metrópole, a grande Nínive, ela se voltasse então para Deus. Além disso, toda a movimentação, paralisação da cidade, também nós iremos ver o mais importante de qualquer mover que se faça para chamar a atenção do Senhor Deus, que é o resultado disso tudo, é a conversão. Também nós vamos ver essa verdade que mudou a história daquela geração. A verdade, quando ela vem de Deus, ela é poderosa. Nós vamos ver também que o Senhor Deus, além de ouvir, ele atende aos ninivitas. E lembrando também que eles eram pagãos, eles não eram crentes em Deus, eles não eram povo de Deus, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas o Senhor Deus vai mostrar aqui para nós, que o Senhor Deus, ele estende a misericórdia dele para todo aquele que se volta para ele, independente da sua etnia, independente do país. Se alguém buscar ao Senhor Deus de todo o coração hoje, essa pessoa nunca ouviu o Evangelho, essa pessoa encontrará a misericórdia do Senhor. Amém. Vamos lá então, dar início então a Jonas capítulo 3, versículo de 5 a 10. Jonas 3, de 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus, e eles proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde uma hora até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou sobre a cinza. Versículo 7. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, e nem bebam água. Versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá
e apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. A leitura está feita. Jonas capítulo 3, então, versículo 7. Vamos começar então a meditar cada versículo e tirar as aplicações para os nossos dias de hoje, para a nossa vida. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes. Depois que o rei, então, ele se levantou, nós falamos isso no versículo 5 e 6, ele se levanta do trono, e ele toma aquela iniciativa inesperada por todos, de tirar as suas vestes e se vestir de pano de saco. Ele dá uma resposta ao Senhor Deus, quando ele tira, então, essas vestes suntuosas, ao vestir o pano de saco e sentar sobre cinzas. Essa era uma atitude. Ele estava demonstrando, então, que ele queria fazer algo. O Senhor Deus não pediu isso, nós vimos a semana passada. Mas ele quis fazer algo que impulsionasse o povo, e então ele tem essa atitude. O rei, então, o que ele faz? Além dele ter essa atitude visual, ele tem uma atitude que todos estão vendo, olhando, olha o que o rei está fazendo. Ele faz uma proclamação. O que é proclamar? É declarar, é anunciar em voz alta. Então ele faz uma proclamação em voz alta, e isso que ele proclama em voz alta se torna o quê? Um decreto, que é o que está escrito aí. Ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei de seus grandes. Decreto é uma ordem. Eu acredito que ninguém vai esquecer do que é decreto tão cedo, de tanto decreto que nós estamos recebendo aí, não para, nós estamos em vermelho, laranja, roxo. Então decreto é uma ordem, mas é uma ordem temporária, que é o caso aqui. Eles fizeram um decreto, naquele momento o rei faz um decreto e deveria ser obedecido imediatamente aquele decreto. Ok. Veja então que aí ele continua e diz, pelo decreto, deve estar aí, né? Pelo decreto do rei e dos seus grandes. Veja, assim que o rei fez então esse decreto, deu essa ordem, os seus grandes, os nobres, os ministros, a elite do exército dele, aqueles que estavam ao seu lado, governadores, enfim, logo se encarregaram de sair por toda a cidade e divulgar a ordem do rei, que foram as seguintes. São 4 ordens aqui do rei, que vai do versículo 7 até o versículo 8. Eu vou citar as 4 ordens do rei e nós vamos meditar sobre essas 4 ordens. A primeira ordem está aí, dizendo, versículo 7, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê alimentos, nem bebam água. Deixa eu só contextualizar para você entender. Imagina então fazer isso aqui em Campinas. Tá, Campinas é muito grande, pastor, então vamos a uma cidade menor. Pega uma cidade aí com 600 mil habitantes. Nínive aqui fala de 120 mil que se converteram, mas a cidade, ela chegou a ter 600 mil. Nós não sabemos se esses 600 mil era nessa época, mas era uma metrópole muito grande. Então que seja aí 150 mil, 120 mil pessoas. Observe. Imagine uma cidade que seria então aqui quase 6 vezes maior da cidade que nós estamos, em população. E o rei, então, ele faz um decreto, e esse decreto está dizendo, para tudo. Quero só lembrar vocês, os irmãos, que nessa época, animais eram o meio de transporte. Tá? Se era há 100 anos atrás, imagina naquela época. Então, um cavalo, burrinho, andava, montar em cima virou meio de transporte. Então vamos entender esse contexto para você visualizar um pouco isso. A dimensão que foi, por isso que nós sempre falamos que foi o maior avivamento do Velho Testamento. Porque o avivamento ele precisa mexer com a estrutura de uma cidade. Um avivamento semelhante a esse, eu já citei em outras pregações, foi o avivamento do país de Gales, em 1904, quando Evan Roberts, ele começa a fazer as suas orações na capela de Moriá, e de repente aquilo toma uma proporção tão extraordinária que o país praticamente é transformado. 100 mil cristãos são convertidos, 100 mil pessoas são convertidas ao cristianismo em um ano. Só para você ter uma ideia, os jogos de futebol paravam, os bares foram fechados, o crime foi
de uma forma extraordinária. As pessoas iam para a igreja todo dia. Então, um avivamento próximo a nós, em proporções de mudar a estrutura de uma cidade, é essa aqui de Nínive, e isso que nós temos aí de País de Gales. Mas vamos continuar. Então, essa ordem tinha como objetivo, veja bem, parar toda atividade na cidade. Foi um verdadeiro lockdown. A partir do momento que o rei fala assim, olha, peraí, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. Ele está dizendo, para o comércio, para toda atividade, todos nós agora vamos nos voltar para esta mensagem que Deus está anunciando para nós. Todos vão parar, nós vamos agora nos voltarmos para Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Continuando. Esse lockdown, então, proposto para o rei, tanto comerciantes como agricultores, assim eles não teriam como fazer outra coisa a não ser obedecer o decreto. Observe, nenhum animal consegue ficar por muito tempo trabalhos forçados. Imagine naquela época, então, os animais eles eram usados tanto na agricultura como no transporte, para tudo. Sem água e sem comida. Fazendo assim, o rei promove quase um Shabat, que é um descanso. Ele para tudo, ninguém faz nada. Vai ser um tempo para o Senhor, um tempo voltado para o Senhor. Veja que eu disse quase, né? É um exemplo que eu estou citando. Aqui não era maltratar os animais, mas sim parar todas as atividades e se voltar para Deus. Pergunto para vocês, os estádios aqui foram parados por causa da pandemia, mas já parou, você e eu? Se parasse tudo, não tivesse jogos de futebol no domingo, que foi o que aconteceu no País de Gales, e todos quisessem buscar a Deus? Você já parou para pensar na maravilha que seria se os governantes, como esse rei, começassem a se entregar, falassem assim, eu roubei isso, toma isso daqui, eu quero me converter. Você já parou para pensar se isso acontecesse? Isso é possível? Sim. Se o Senhor Deus vier e Ele fizer o avivamento, tudo isso é possível. Continuando. Então nós aprendemos então com os ninivitas, com essa atitude, que além de jejuar como ato de tristeza pelo que estava acontecendo e também pelo anúncio que em 40 dias eles seriam destruídos, a renúncia ao trabalho, aos afazeres, parar toda atividade, se voltar totalmente para Deus, primeiro demonstra que o Senhor é mais importante que o nosso trabalho, os nossos compromissos, os nossos sonhos, os nossos afazeres e até mesmo mais importante que a nossa própria vida. A atitude de não comer, de não beber água, que são essenciais para a nossa vida humana prosseguir, é dizer com essa atitude que viver sem o Senhor Deus, em primeiro lugar na nossa vida, não vale a pena viver. Então, quando você veja que o jejum, ele tem o que é um jejum? Você está deixando de comer, você está deixando de beber água, você está morrendo aos poucos. O teu corpo está morrendo aos poucos. É claro que ninguém chegou a óbito se fizer um jejum curto e tal. Mas veja que para o corpo é uma morte lenta. Você está deixando de comer, você está morrendo aos poucos. Então, quando eles faziam esse tipo de jejum, quando tinha essa iniciativa de fazer isso, eles estão demonstrando que não vale a pena viver se o Senhor não estiver comigo. Não vale a pena. Quando nós fazemos jejum é para isso. Tem pessoas que fazem jejum achando que vão virar mais um membro desses desenhos aí de poderosos, né? Não sei como é que chama, mas acho que vai virar algum novo da Marvel, né? Acho que vai virar poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você, por mais que o jejum seja algo, sim, até mesmo importante para a questão da oração, a palavra de Deus não fala jejuar sem cessar. A palavra fala orar e sem cessar. Uma vida com Deus. Jejum é importante, mortificação da carne, santificação, mas não pense que jejum eu tenho jejum, eu fiquei mais poderoso. Não, meu filho, o jejum te faz você ficar mais próximo do Senhor Deus. É só isso. Demonstrar que você depende mais dele. É isso, tá? Não passa disso. Tá? Passou disso, é exagero, é querer ensinar uma coisa que não tem sentido. Você pode fazer o jejum que você quiser. Se você estiver em pecado, seu jejum não serve para nada. Continuando. E quando todos são envolvidos
Quanto mais pessoas buscam o Senhor Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, mais poderosa será a resposta do Senhor, maiores serão os resultados e os efeitos. Eu queria citar um exemplo uma vez, que nem está marcado aqui, mas eu lembrei. Há muito tempo atrás eu fiz um ato pregando num retiro espiritual, num período de carnaval. E eu estava pregando para várias pessoas, não lembro se tinha 200 jovens, alguma coisa assim. E eu pedi para os jovens, o evento foi muito bonito, foi muito legal, só que na pregação que eu fiz, eu deixei lá uma lata na frente, e no final eu falei assim, olha, todos vocês que estão aqui, que trouxeram preservativo, que trouxeram droga, deixa tudo aqui. Se você realmente veio aqui para se converter, se você realmente veio aqui, abriu mão do carnaval lá fora, então demonstre agora que você quer se converter, então traga tudo aquilo que você tem, cigarro, bebida, traz tudo lá. E levaram. Eu já tinha ido num outro encontro que tinha mais de 20 mil pessoas, aí levaram arma, levaram faca, levaram tudo. Estava um retiro espiritual, você imagina então, fora no retiro. Veja, qualquer movimento que se tem pelo Brasil afora, qualquer movimento que se tem no Brasil, nós vamos lotar os estádios, lota. Mas se no estádio que estiver lá, você não levar as pessoas a se converterem, aquilo só foi um movimento humano e não teve resultado nenhum. Você deve levar as pessoas no movimento, mas elas precisam abrir mão de alguma coisa. Foi o que os ninivitas fizeram. Houve um mover. O rei movimentou a cidade inteira, fez um lockdown, parou tudo. Se fosse nos dias de hoje, seria filmado por muitos lugares, seria divulgado nas redes sociais. Mas o que realmente foi impactante aqui foi que eles mudaram, e nós vamos ver isso daqui a pouco, foi que eles se converteram, abandonaram os seus pecados. Continuando, segunda ordem do rei. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Algumas pessoas vão falar assim, mas pastor, o que os animais, tadinho, tem a ver com isso? Já expliquei que os animais eram também meio de transporte. É como se fosse o carro de hoje aqui, para tudo. Vai parar tudo. Vai envolver. Só que tinha também uma questão cultural deles, tá? Você vai entender daqui a pouco. Vamos lá. Segundo o historiador Heródoto, o historiador grego chama Heródoto, a prática do homem vestir animais com saco era uma demonstração de luto. Você sabe o que é luto? Claro que eu sei, pastor. Luto é quando alguém morre. Não é só isso não. Tem gente que pode estar aqui dentro de luto. Luto, sim, as pessoas, hoje virou popular porque as pessoas falam, estou de luto. Você posta lá no seu perfil, estou de luto. Então alguém já entende que alguém morreu. Mas luto é um período de tempo reservado para demonstrar toda a tristeza. Isso é luto. Isso que a palavra luto significa. Quantas pessoas que estão de luto hoje, que estão em depressão? Ela está em luto ainda. Faz 20 anos que aconteceu algo na vida dela, ela continua de luto. Continua de luto. Continua no período de tristeza. Então, quando o rei aqui ele promove para que os animais também se cubram de sacos, essa era a vestimenta daquela época, para luto. A vestimenta hoje para luto que nós conhecemos é todo mundo se vestir de preto. Veja que é da nossa cultura ocidental, ok? Naquela época era se vestir de saco. Então eles estavam de luto por que eles se vestiram desse jeito? Veja bem, só lembrando então que eu falei que é um período de tempo reservado para demonstrar toda a tristeza, primeiramente pela perda de alguém, mas até mesmo desgosto, amargura por situações irreversíveis, tragédias naturais, pessoas que foram expulsas da sua terra. Veja alguns salmos que foram escritos, que eram salmos do exílio. As pessoas, as lamentações, eram escritas de uma pessoa que estava em luto, em tristeza. Quantas pessoas que nós vemos hoje, para você ter uma ideia, eu vi um casal recentemente nas redes sociais, casal jovem, a moça muito bonita, teve um filho de Covid-19. Ela sobreviveu, mas ela esteve em estado vegetativo. Por mais que ela esteja viva, o marido está cuidando, ela teve o bebê, conseguiram levar a gravidez dela até o fim, fizeram o parto, mas as sequelas da Covid-19 fez ela ficar em estado vegetativo. Isso é um estado de luto, gente.
Um estado de tristeza. Então, luto é um período de tempo reservado para demonstrar tristeza. E foi o que eles fizeram. Quantos dias que eles deram Jonas deu para os ninivitas? Dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Então, nesses 40 dias, eles não só demonstraram a tristeza que eles tinham, mas também eles se converteram, e eu vou destacar isso. Então, já expliquei o que significa, quando você vê na Bíblia Sagrada vestir de saco, era também uma demonstração de tristeza. Você ficaria um período de tempo que você estava triste, período de luto. Quero lembrá-los, como eu já falei, que esse saco que era feito, não era uma coisa agradável de se vestir. Era feito de pelos de bode, crina de cavalo, e provavelmente ele era muito grosseiro, e isso deveria dar uma alergia, era ruim, isso era como se fosse um flagelo mesmo para quem vestia isso. Terceira ordem do rei, está aí no versículo 8. E clamem, nós falamos, a primeira está no 7, a segunda, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e a terceira está aí, e clamem fortemente a Deus. Agora eu cheguei aqui num ponto importante. E clamem fortemente a Deus. No original, no hebraico, está assim, e clamem com força a Deus. O que é isso, pastor? Em outras ocasiões eu já expliquei aqui para os irmãos a diferença entre orar e clamar. Então o que seria, pastor? O que seria clamar? Clamar é gritar, é bradar, é dizer em voz alta, é suplicar, é implorar, é rogar. Tudo isso é clamar. A ordem do rei era, clamem a Deus. Você está no momento de tristeza já ali, vestido de pano de saco. O rei promove, então, ele faz um mover. Vamos mover. Vamos parar tudo, vamos nos vestir de saco e agora nós vamos começar a gritar. Mas clamar a quem, irmãos? A Deus. Clamar a Deus. Repito, clamar a Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, irmãos, sem dúvida, a igreja é necessário que nós venhamos a clamar a Deus. Nós precisamos continuar clamando. Mas deixa eu explicar algo. Nós devemos clamar a Deus. Muitas orações que se dizem de clamor nos dias de hoje são histeria coletiva. A pessoa nem sabe por que ela está gritando. Ela não sabe por que ela está clamando. Por que você está gritando desse jeito? Não sei. Eu comecei a gritar ali, eu senti vontade e comecei a gritar também. Não, meu filho, você tem que gritar. Clamem a Deus. Falem com Deus. Não é falar uma coisa sem nexo. Fala coisa com coisa. Se queremos clamar a Deus, que as nossas palavras sejam direcionadas ao Senhor Deus. Quantas vezes eu tive a graça de participar de orações de clamor, mas que todos estavam clamando a Deus. Gente, aquilo é maravilhoso, mas também já tive o desprazer de estar num lugar que todo mundo estava gritando, menos para Deus. Longe de nós, gritos sem objetivo, emocionalismo sem controle. Quer clamar? Então grite palavras de lamento, súplica de quem demonstra uma dependência de Deus, de quem está pedindo socorro para Deus. Uma igreja que clama a Deus, ela faz você que está parado, ela te incentiva a você também fazer a mesma coisa. Não tem oração mais bonita que uma oração de clamor da igreja. Não tem. Não tem. Não, veja, não grite porque todos estão gritando. Como eu disse, vai na onda. Vai na onda. Porque imagina eu, pastor, eu estou lá, todo mundo está gritando. E aí eu não grito, eles vão falar que eu sou geladeira. Eles vão chamar eu de presbiteriano Rex. Irmãos, se for para você gritar ao Senhor Deus, eu falo isso como presbiteriano, por isso que eu puxei a sardinha para mim. Bom, se eu tiver que clamar a Deus, eu vou clamar a Deus, mas eu vou falar com Ele. Não é para as pessoas ouvirem que eu tenho uma voz mais alta. Eu não sou passarinho que um está cantando, o outro tem que cantar alto para vencer o cântico do outro.
Não grite porque todos estão gritando, rasgue seu coração diante do Senhor, quebre as barreiras da sua alma e tenha consciência disso, do que você está fazendo. Então eu quero citar 3 versículos aqui que vão demonstrar essa questão do clamor. Primeiro está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Moisés então, ele está no monte, ele está pastoreando as ovelhas e de repente ele dá de cara com aquela sarça, que é uma folha que queima com muita facilidade. Está pegando fogo, mas não está queimando, não está se consumindo. E aí ele escuta uma voz, e Deus começa a se manifestar a ele, começa a se revelar a ele, chama ele para uma missão, para libertar o povo. E aí o Senhor Deus então fala com Moisés dessa maneira. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho visto atentamente o que ele tem visto? A aflição do meu povo. Então você imagina que alguém que está em aflição vai ficar gritando sem conexão? Não, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, livra a gente, Senhor, tem misericórdia, nós estamos desesperados. Clamor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu quê? Clamor, não está escrito, irmãos. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Exatores aqui é cobradores de impostos, era arrecadores, as pessoas que ficavam em cima deles perseguindo. Eles têm clamado a mim. Outro texto, Salmos, você vai ver muitos salmos falando sobre clamor. Salmo 30, versículo 2, eu só vou citar esse salmo, para você ver que clamar é de Deus, mas clamar a Deus. Ah, pastor, mas aí quando eu estou falando em voz alta, a pessoa fala que Deus não é surdo. Não, meu filho, se você estiver falando com Deus e clamando, deixa falar. Agora, se você estiver gritando, ninguém está entendendo nada, aí, meu filho, então fica quieto. Aí o povo vai achar que você é louco mesmo. Porque em casa não grita assim, né? Às vezes grito com o marido, né? Eu fico com a esposa, aí é outra coisa. Salmo 32. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Não, vocês estão rindo, mas tem gente que clama dentro de casa. Ei, vem aqui atrás de mim, vem aqui agora. Grita, clama com a criança, clama com o marido, mas a Deus, quando está na igreja, aí fica mansinho. Salmo 32, Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Jonas 2,2, no próprio livro de Jonas aqui, nós vemos que Jonas então ele estava no ventre daquele grande peixe, e Jonas aqui ele clama a Deus. Vamos lá. Jonas 2,2. E disse, Jonas 2,2. Olha que interessante aqui, você vai ver que clamar é gritar, é o que está escrito aqui, é falar em voz alta. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Pastor, eu posso clamar ao Senhor na igreja? Pode e deve. Nos momentos de oração, por favor. Pastor, eu quero clamar ao Senhor, o que eu faço? Venha no culto de quarta-feira, culto de oração, é para clamar. Você não vem, falta, aí não tem jeito. A oportunidade sua de clamar é aqui. Ou vai num lugar bem deserto, isolado. Você quer ir para o monte? Vai para o monte. Para que eu vou no monte? Vai lá para você soltar sua voz, grita lá, fala com Deus, não tem problema. Ali você pode soltar sua voz. Aí a pessoa quer fazer isso aqui na rua, vai incomodar os vizinhos. Não tem propósito nisso. Quarto mandamento do rei. Veja lá no versículo 8, para a gente encerrar. E convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Agora preste bem atenção nesses detalhes aqui. O rei que está falando isso. Uma coisa era se fosse Jonas que estivesse falando isso aqui. Convertam vocês do mau caminho. Não, é o próprio rei, mas escuta. A Síria era um país terrível. Eles eram muito violentos. Era muito pior que o Estado Islâmico. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia Sagrada para vocês terem noção do que eles faziam. Eles eram muito maus. E o rei está falando, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ele tinha consciência da maldade do próprio povo e dele mesmo. Vamos aprender algumas coisas aqui. No capítulo 1, nós já mencionamos que os ninivitas eram um povo muito violento. E não é por acaso que está mencionado aqui
violência que há nas suas mãos. Quero lembrá-los que Naum, que está aí um pouco à frente, quero lembrar os irmãos que poucos anos à frente, Israel foi sitiada pelos assírios e levada cativa. Isso nós estamos falando no ano 722 a.C. Mas ali 750, 760, aonde Jonas profetiza, naquele período de 10 anos que ele está profetizando ali, Jonas então, ele não profetizou nesse período de 722, mas poucos anos à frente, Israel foi arrastada, mais de 28 mil pessoas foram arrancadas de Israel e levadas para a Síria. Para você ter uma ideia. Vamos ver então, pastor, eles eram tão ruins assim? Eu vou citar só 2 textos. Eu já li outros textos fora da Bíblia que falam da maldade dos assírios. Mas eu quero ler 2 para você ver por que Jonas ele não queria pregar lá. Que eles não estavam pregando para qualquer bandido, eles estavam pregando para assassinos. Oséias capítulo 13, versículo 16. Eles eram muito cruéis. Oséias 13, 16. Oséias era contemporâneo de Jonas. O que é contemporâneo, pastor? É alguém que viveu na mesma época do que Jonas. Ele também profetizou naquela época. Em outro lugar. Olha o que está aí, 13, 16. Olha o que Oséias está dizendo. Samaria virá a ser deserta. Oséias está profetizando para o povo de Deus. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Vocês, israelitas, vocês vão cair à espada. Cairão à espada, está dizendo, vocês serão mortos a fio de espada. Seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Uma das coisas que os assírios faziam, os ninivitas faziam, eles pegavam as crianças, matavam as crianças, e as grávidas, eles abriam o meio dela, pegavam a criança de dentro de uma grávida, matava a criança e matava a mãe. Eles faziam isso, e despedaçavam. Esses eram os ninivitas, esses eram os assírios. Eu estou contando, eu só falar mais um texto, mas tem muita coisa que eles faziam. Vamos lá em Naum capítulo 3. Naum então, um século depois de Jonas, Naum ele profetiza a destruição de Nínive. Peraí pastor, Nínive não se converteu? Aquela geração, e nós não sabemos quanto tempo. Mas 100 anos depois, a própria Nínive foi destruída pelo Senhor. O Senhor então pede para Naum profetizar sobre Nínive, e Nínive foi destruída, ela foi invadida, e houve uma inundação, não vou entrar nesses detalhes. Naum 3, de 9 a 10. Olha o que está escrito aqui. Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinham fim. Eles eram poderosos. Pute e Líbia foram seu socorro. Versículo 10. Todavia, foi levada cativa para o desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Escute. Quando os assírios venciam alguém, eles pegavam jovens, eles pegavam aquelas pessoas. A primeira coisa que eles faziam, quando eles decapitavam as pessoas, pegavam o crânio deles e colocavam na porta da cidade. Para que todos ficavam já apavorados, para olha o que os caras estão fazendo. Era um sinal, era o troféu deles, era deixar a caveira deles ali, na frente. E o corpo dessas pessoas, eles espalhavam pela cidade inteira, pedaços. Esses eram os ninivitas. Os ninivitas são assírios. Tem mais coisa na história. Eles dissecavam uma pessoa, arrancavam a pele dela viva e colocavam nas paredes. E por aí vai. Escute. Os ninivitas, os assírios, eles, como eu disse, levaram esses jovens e crianças etíopes, eles esquartejavam, como eu já falei, e faziam todo esse tipo de berração que eles faziam. Então é este povo que o rei, quando faz o decreto, pede para os ninivitas se converterem da violência que havia nas mãos dele. Agora pergunta, é fácil pregar para um povo desse? Não. É fácil? Como que a gente vai acreditar que um povo desse tão violento se converte? O Senhor Deus viu. Eu quero dizer uma coisa, é preferível você viver uma vida, você tem uma vida
você pecou, mas se arrependeu e se volta para o Senhor Deus, do que você viver uma vida reta diante dos homens e você não glorifica a Deus, você ignora Deus. Os olhos do Senhor estão voltados mais para um pecador que se humilha e se arrepende do que alguém que se sente justo, que não vive pecando, mas que não volta para Ele. A prova disso foram os fariseus, que eram homens que viviam ali a pé da letra a lei, mas não glorificavam a Deus, eles se exaltavam. Só quero enfatizar que citei 2 textos bíblicos sobre a maldade dos ninivitas, fora a história dos assírios relatada em livros históricos que descrevem as atrocidades maiores. Por isso Jonas, vou enfatizar de novo, não queria pregar lá, pois não queria que Deus perdoasse, mas sim que os destruísse. Versículo 9. Então nós lemos aí as 4 ordens do rei. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Agora vamos ver o que aconteceu. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus? Primeira parte aí. Jonas 3:9. Quem sabe se voltará a Deus? Olha que interessante esse quem sabe. Quem sabe se voltará a Deus? É o mesmo que dizer, quem sabe o Senhor Deus não retorna, não volte atrás. Essa frase, quem sabe, demonstra da parte do rei arrependimento. E ele estende esse arrependimento ao povo, pois a maneira como ele diz, quem sabe, é de alguém consciente de que o Senhor tinha todos os motivos para não perdoar. Quem se arrepende de verdade não cobra do Senhor perdão, porque está mudando de vida, ou porque da noite para o dia decidiu parar de pecar. Tem pessoas que acham porque fizeram uma oferta, ou fizeram uma caridade, ou abandonaram o pecado, ou não estão mais. Aí a pessoa chega diante do Senhor, Senhor, mas o Senhor não viu o que eu fiz? O Senhor Deus deveria dizer para essas pessoas, você viu o que eu deixei de fazer com você? Porque eu poderia te matar, tirar sua vida. Você não merece nada. Por todo pecado que você cometeu, você merece a morte. Só que as pessoas invertem as coisas. Elas acham que o Senhor Deus tem algum motivo para nos abençoar. Acham que o Senhor Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa. Pelo contrário, a única coisa que o Senhor Deus deveria fazer com todos nós era nos matar. Porque nós somos pecadores, nós não temos condições de viver com Deus. Mas a misericórdia do Senhor se estende sobre a nossa vida, que segura a sua ira sobre nós. Porque o sangue de Jesus Cristo está nos cobrindo. Por isso a ira de Deus não vem sobre nós. Quando eu falo a ira, é a ira que vai vir. Então veja, quem se arrepende de verdade se humilha ao dizer suas palavras ao Senhor. Então ele vai dizer o quê? Quem sabe, como esse rei, se o Senhor quiser, se o Senhor puder me perdoar, será que tem misericórdia para mim, Senhor? Esse é o comportamento que um cristão deve ter, alguém que se arrepende de verdade. Alguém que não se arrepende de verdade, ele sempre acha que ele tem algo para oferecer para o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você, você não tem nada, eu e você não temos nada para oferecer ao Senhor. Nada em você e em mim atrai o Senhor. Como assim, pastor? Já não disseram aí em outras pregações que eu sou o centro de Jesus? Não, você e eu não somos o centro de Jesus e nunca seremos. Jesus veio nessa terra para fazer a vontade do Pai. Jesus nos amou, não é porque nós merecemos amor, é porque Ele não pode deixar de amar, por isso Ele nos amou. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, é porque Ele não consegue fazer outra coisa a não ser amar, mas Ele também é justo. Então aqui o rei tem consciência que eles deveriam ser destruídos, mas ele ora, quem sabe se o Senhor Deus, quem sabe se Ele aparta a sua ira de nós, quem sabe Ele não volte atrás do que Ele disse. Essa foi a oração deles. O Senhor continuará sendo justo se me mandar para o inferno, mas quem sabe em sua misericórdia o Senhor nos perdoará. Essa foi a oração desse rei, e essa deve ser a nossa oração. Porque senão você se acha, a pessoa chega aqui e acha que ela, não, mas eu tenho um dom, eu canto, eu toco, não sei o que, meu filho, isso não serve para nada. Diante do Senhor Deus isso é inútil. Versículo 9, aí ele continua, e se arrependerá.
No capítulo 4, eu vou enfatizar, vou tratar bastante sobre essa questão, esse termo que se tem na Bíblia, Deus se arrepende. Eu já quero adiantar, o arrependimento de Deus não é o mesmo humano, tá? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é desse jeito. Senhor Deus, hoje eu estou triste, não, hoje eu estou... Não, esquece disso. O Senhor Deus é imutável. Isso é um dos atributos do Senhor Deus. Ele é imutável. Então, quando está falando de arrependimento aqui, eu vou explicar daqui a pouco, é condicional. Então veja, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. O que significa isso aí que está no versículo 9? E se apartará do furor da sua ira. É o mesmo que deixar de lado sua extrema ira, sua fúria, sua raiva, deixar de lado. Essa oração do rei. De sorte que não pereçamos. Veja, ou poderia dizer aqui, de modo que não morramos de forma violenta. A palavra pereçamos é morrer dessa forma, de forma violenta. Interessante que eles estavam preocupados de morrer de forma violenta, mas eles matavam os outros de forma violenta. É sempre assim, né? Você vê, o assassino é assim, para matar, mata com violência, mas na hora que alguém apontar a arma para ele, chama Deus e todo mundo. Vira um cordeirinho. Versículo 10, vamos encerrar então, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. O que está escrito aqui? E Deus viu. Escute isso. O Senhor está acompanhando eu e você. Quando falamos para Ele que não iríamos fazer tal coisa, o Senhor está nos acompanhando. Tudo que você diz. Escute, os ninivitas, eles tiveram 40 dias para saber se iriam ser destruídos ou não. Neste período eles estavam vivendo de acordo com o que prometeram. O que o rei falou? Convertam dos seus maus caminhos e abandone a maldade das suas mãos. Então eles tiveram esse prazo de 40 dias para abandonar toda a maldade que eles tinham, toda a violência que eles cometiam, em 40 dias, porque eles sabiam, está chegando o dia, mas será que o Senhor está se agradando de nós ou não? Eles não sabiam, Jonas não falou que o Senhor iria perdoá-los, mas eles, olha para vocês verem, eles tinham uma promessa de destruição e fizeram eles viverem a palavra de Deus. É diferente de hoje. Hoje se fala que o Senhor Deus vai dar uma bênção, é a pessoa aí que vive desviado mesmo, porque vai tudo fácil. Não, eles estavam fazendo, vamos mostrar para o Senhor que nós nos arrependemos. E aí vai um conselho: não promete uma coisa para o Senhor Deus que você não vai cumprir. Pelo amor do bom Deus, é melhor você ficar quieto. Escuta uma coisa, se o seu falar for pior do que o seu silêncio, fica quieto. Fica quieto. Abre a boca só se for falar algo consciente. Não prometa nada para o Senhor que você não possa cumprir, porque se você prometer, você se compromete, porque o Senhor está vendo. Você quer ver? O Senhor está de olho em nós. Jó capítulo 34, versículo 21. Vamos acelerar. Jó capítulo 34, versículo 21 diz assim: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3, vou acelerar agora. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, daquele com quem temos de tratar. Nada foge dos olhos do Senhor, porque o Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares, e o Senhor está com os olhos fixos em todos nós, e tudo aquilo que eu falo, Ele está vendo, tudo aquilo que eu faço, Ele está vendo, tudo aquilo que eu falo, Ele está ouvindo. Então, meu irmão, não tem como escapar do Senhor Deus, não adianta. Se você realmente quer ver algo da parte do Senhor na sua vida, Ele vai te provar, e é na prova, é na provação que o Senhor Deus vai ver a sua reação. Terminando o versículo 10. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Olha que interessante.
Eu já falei que no capítulo 4 vai falar sobre isso e eu vou enfatizar mais essa questão de Deus se arrependeu do mal. O texto aqui não deixa dúvidas. A profecia que Jonas tinha anunciado era condicional. Jonas não sabia disso. Mas o Senhor Deus, quando pediu para Jonas, vai lá e fala que vai ser destruída em 40 dias. Jonas falou, mas o Senhor, ele já estava olhando para aquele povo, o Senhor Deus já sabia que eles iriam se converter, então era condicional. Se eles se arrependerem, eu não vou fazer isso. Mas se eles fizerem o mal, eu vou destruir mesmo. Sodoma e Gomorra não teve essa possibilidade. Porque o Senhor com certeza viu que eles não iriam se arrepender. Agora que interessante. Mas os planos do Senhor eram outros, desde que houvesse arrependimento genuíno dos ninivitas. O termo Deus se arrependeu é o mesmo que dizer o Senhor Deus não destruiu porque os ninivitas se arrependeram. E o Senhor decidiu reter a sua mão. Você quer ver um texto claro, e é o último texto que eu vou citar, claríssimo sobre esse assunto? Jeremias capítulo 18, versículo de 8 a 10. Veja que quando o Senhor Deus então, ele diz que vai fazer algo, é condicional. Eu vou fazer isso. Mas se você se arrepender, você pode encontrar misericórdia no Senhor. E aí ele retém a sua mão. Amém? Glória a Deus. Então, olha Jeremias 18, 8 a 10, que interessante. Se tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Veja que Jeremias está explicando aqui o que o Senhor faz. Em outras palavras, ele está dizendo, bom, o Senhor Deus diz à nação, se o Senhor falar assim, olha, eu vou fazer algo contra você, mas se esse povo se converter da maldade, então eu não vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer. É condicional. 9. No momento em que falarem de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então o Senhor Deus falou, faz isso, se vocês me obedecerem, está tudo certo. Mas se vocês continuarem na maldade, eu vou exercer a minha ira sobre vocês. Quando fala de mal aqui, é males, é juízo, é ira. Então quando as pessoas perguntam para mim, meus irmãos, não tem como traduzir de uma outra maneira o que nós estamos vivendo no mundo afora. Todo esse egoísmo, toda essa pandemia, tudo isso, o Senhor Deus também está usando disso para exercer a sua justiça sobre nós. Exercer a sua justiça sobre o mundo. Porque o mundo brinca com Deus. O mundo se voltou as costas para o Senhor Deus. Conclusão. Nós precisamos aprender algumas coisas e tirar alguns aproveitos aqui. Melhor é andar com o Senhor. Escute. Andar nos caminhos do Senhor. Eu já disse. Quantos que eu já observei que foram provados. O Senhor Deus estava dando oportunidade para essas pessoas delas começarem de novo e elas caíram. Por quê? Porque não entendeu um princípio, não entendeu algo que o Senhor Deus está vendo. Você falou, pastor, agora eu quero pegar firme com o Senhor. Ok, estamos juntos, vamos caminhar juntos. Passa uma semana, a pessoa esqueceu daquilo que falou para mim lá na sala pastoral. Só que ela não entende que ela não falou para o pastor Juliano. Ela falou para o pastor Juliano que estava ali, mas o Senhor Jesus Cristo estava aqui do meu lado, vendo tudo que ela estava falando. Você não prometeu a mim, você prometeu a Cristo que ouviu aquilo. Porque na hora que nós fazemos oração, você diz, amém, eu faço, eu confesso que o Senhor é meu Senhor, e eu me arrependo, e eu vou... Ok, fez igual os ninivitas, mas não durou 40 dias. Passou uma semana. Que possamos aprender com os ninivitas. Que antes de falar, se eu quero chamar a atenção do Senhor Deus, faz o que você quiser. Se você quer chamar a atenção do Senhor, chama a atenção do Senhor. Não tem problema. Faça o seu jejum, faça as suas renúncias, faça os seus clamores. Tudo isso o rei aqui mandou fazer. Mas se você não abandonar o pecado, se você não mudar a sua vida diante do Senhor, se você não abandonar o pecado, não abandonar o jeito seu de falar, o jeito seu de comportar, o jeito seu de agir, se não for de acordo com as Escrituras, não há mudança, não vai agir de Deus na sua vida. O Senhor espera de nós
que nós venhamos a dar uma resposta em relação a tudo aquilo que nós aprendemos. Tem pessoas que estão inchadas dentro da igreja de tanta informação que recebeu, mas não coloca nada em prática. Eu acho bonito, pastor, mas será que isso é para os dias de hoje? Será que amar o inimigo é para os dias de hoje? Está sim, está desse jeito. Os crentes de hoje. Não, eu amo Jesus, mas continuo no pecado. Você não ama, porque a palavra de Deus fala, lá em João capítulo 15 vai citar também isso. Se me amas, vocês vão colocar as minhas palavras em prática. Irão guardar e colocar em prática as minhas palavras. Vamos orar ao Senhor e agradecer.